Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Gente, em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as ações humanas, né? E a conservação e degradação do meio ambiente, tá bom? Nós vamos compreender melhor o que é a degradação e a conservação do meio ambiente. Então, para nós iniciarmos, eu gostaria de lhe perguntar o que você lembra sobre o que é o meio ambiente. Então, o meio ambiente, de acordo com o que nós já estudamos, é tudo aquilo que faz parte do ambiente, né? Ou seja, os seres vivos e os seres não vivos, como as plantas, as rochas, os animais, os seres humanos, tudo que faz parte desse mundo em que nós vivemos, tá certo? Então, nós podemos também destacar as ações que acontecem, certo? Em algumas paisagens. Nós podemos destacar as paisagens antrópicas. O que é isso, professora? Essas paisagens, gente, elas são ações diretas e indiretas do homem, né? O homem tem a sua participação aí com o ambiente. Então, elas podem ser positivas ou negativas, tá certo? Você pode observar na sua casa os objetos, né? O combustível dos automóveis, onde você passa pela rua. Você já parou para pensar no papel, né? Que compõe o seu próprio livro, esse seu livro didático que nós estudamos, de onde é que ele vem? Então, todo esse material, gente, ele é extraído da natureza, né? Ou seja, ele é conhecido como recurso natural. E os recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis, tá certo? Agora nós iremos estudar na página 35 sobre os recursos renováveis. São aqueles materiais, gente, que se renovam, ou seja, com a ajuda do ser humano, eles se renovam rapidamente. Os animais, os vegetais, o sol, o vento, a água são exemplos de recursos naturais renováveis, tá bom? Enquanto os recursos não renováveis são aqueles materiais, né, que em tempo de renovação ele é muito longo, ou seja, que não podem ser produzidos a partir da ação humana, tá certo? Então, se não controlarmos a sua extração, né, elas podem acabar, tá certo? Se você só usar, não cuidar, né, de plantar uma árvore. Então, alguns exemplos desses recursos, o ferro e o petróleo, certo? Os recursos renováveis, gente, eles são extraídos da natureza, né? E passam por vários processos de transformação. Para quê? Para eles se tornarem um produto que nós consumimos hoje, tá certo? Então, tudo é um processo que é tirado da natureza. Então, é por isso que nós devemos cuidar da natureza. Por exemplo, o arroz, né? Que é tão comum na nossa alimentação. Deve ser plantado e depois colhido, né? Olha aí a natureza. Aí é levado para as fábricas, né? Para quê? Para ser empacotado e ensacado para ir para o comércio. Aí depois ele é comprado, ele é preparado para o consumo. E às vezes quando chega em nossas casas, o que é que a gente faz com arroz? Com aquela embalagem, a gente pega e joga, né? Joga fora, joga no lixo e aí vai começando a degradar a natureza, tá bom? Então, nós podemos observar, se nós cuidarmos do lixo que nós produzimos, né? Como os restos de comidas, os plásticos, do saco de arroz, como eu já falei agora, o esgoto não tratado, tudo isso ele degrada o meio ambiente, né? E mais tarde vai ficar horrível para nós continuarmos vivendo nesse ambiente que foi degradado, que foi destruído. Então, uma das coisas que nós podemos abordar alguns exemplos de degradação ambiental. Você pode encontrar no seu livro na página 36,
que fala sobre a contaminação da água, né? Muitas das nossas atividades para a produção e o consumo de produtos e bens acabam poluindo a água, tá certo? Outro é o desmatamento, é a retirada de árvores e plantas, né, de uma área que não pode ser desmatada. Então, a contaminação do solo também é o uso de alguns produtos químicos, tá certo, no solo, que pode contaminá-lo. E pode contaminar seriamente, viu, gente? É capaz de prejudicar o que? A nossa saúde, trazendo doenças, né? Com o uso de produtos inadequados para o solo. Então, a contaminação do ar, nós podemos o quê? Muitas de nós temos o quê? Carros, né? Então, o uso de combustíveis, combustíveis fósseis, né? Nos meios de transportes e nas indústrias. Então, tudo isso contamina o ar. Então, isso vai contribuir para a degradação. E também, algo que é muito sério, é o aumento do efeito estufa, certo? Então, ó, você pode observar aí na gravura do seu livro, na página 37, né? Que o carbono presente na atmosfera, ele nos ajuda a manter a temperatura da Terra, tá bom? De um processo chamado efeito estufa, no qual o carbono, junto com outros gases, ele forma uma barreira. O que acontece? Essa barreira diminui a perda de calor, tá bom? Você pode observar aí a gravura. Também tem uma perguntinha no livro de vocês que fala sobre chuva ácida. Então, o que é isso? A chuva ácida são os gases poluentes, né? Que estão lançados na atmosfera através de quê? Da fumaça dos carros, dos ônibus, das motos e de fábricas, né? Então, tudo isso, gente, acumulado, eles vão para a atmosfera, eles se misturam com a água da chuva, né? Que cai ácida e ela corre, né? Nas esculturas, a tinta de carro e outras estruturas, tá certo? Então, isso é sobre a chuva ácida, um exemplo da chuva ácida. Então, agora nós vamos falar sobre o meio ambiente como questão para a humanidade. Então todo o meio ambiente está relacionado com a humanidade. Então, nós devemos realmente cuidar, devemos produzir ferramentas e bens, né, técnicas que ajude na organização do meio ambiente. Aí temos também que no início da história humana, essas transformações, ela causava impacto ambiental, certo? Pela população. Era uma pequena população, mas tudo isso já foi acontecendo desde o princípio. E também, eu gostaria também de destacar no livro de vocês, na página 38, que fala sobre a Conferência de Estocolmo, certo? No ano de 1972. O que é isso, professora? Ela está relacionada a quê? A primeira conferência ambiental, né? E foi importante para quê? Para formalizar a questão ambiental e debater medidas entre diversos países. Então, isso trata de Conferência de Estocolmo, tá bom? Gente, eu espero ter contribuído com vocês. Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe ricamente, tá bom? Até a próxima aula, um grande abraço.